Oi, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Yolanda Carvalho e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2, que trata sobre a Primeira República. E aí, na aula de hoje, nós vamos conhecer algumas contestações, alguns movimentos, algumas dinâmicas culturais que ocorreram durante a Primeira República. E entre estas, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina, entre outras. Bem, para compreender o período da Primeira República, nós vamos ver algumas coisas que foram fundamentais, né? Alguns movimentos, algumas contestações desse período. Vamos entender a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina, o movimento operário em si. E aí, nesse slide inicial, nós temos, né, imagens que retratam o que foi a Guerra de Canudos através de Antônio Conselheiro. Nós temos a imagem, né, de revoltas, no caso do Contestado e a Revolta da Vacina. Então, é isso que nós vamos ter nessa videoaula. Primeira coisa, a Guerra de Canudos, né? Canudos é uma região, né, da Bahia. Para se compreender sobre esses fatores, né, as coisas que levaram à Guerra de Canudos, é necessário entender o movimento histórico em si, né? Bem, nas últimas décadas do século XIX, fatores como a exclusão do direito ao voto, né, que era uma questão de cidadania política, o desemprego, o autoritarismo e o descaso por parte dos governantes com a população, levaram nesse período da Primeira República e contribuíram, na verdade, para vários movimentos de contestação e rebeliões que nós iremos estudar, tá? E aí, no nosso sertão brasileiro, as secas prolongadas, né, deixavam a vida da população mais agravada e tornava-se quase insuportável. Então, diante de um cenário que era marcado pela violência, pela exclusão, surgiu no nosso sertão nordestino um líder religioso conhecido como Conselheiro, mas na verdade seu nome era Antônio Vicente Mendes Maciel. Ele nasceu na cidade de Quixeramobim, no nosso estado, no Ceará. E o Antônio Conselheiro, ele foi um professor e depois passou a ser beato. O Antônio Conselheiro, que é esse da imagem aí do slide, ele era um beato que andava pregando de cidade em cidade pelo nosso sertão nordestino. E aí ele ajudou agricultores, ele reformou igrejas, entre outras coisas que fizeram ele ser uma figura tão importante. E aí, em pouco tempo, ele conquistou muitos seguidores. Em 1893, o Antônio Conselheiro e os seus seguidores, eles estabeleceram numa antiga fazenda chamada Canudos, e a partir desse estabelecimento, eles iniciaram a construção de um povoado que inicialmente ficou conhecido por Belo Monte e logo depois passou a ser conhecido como Canudos, né, Arraial de Canudos. E a população ela era composta principalmente por sertanejos pobres que fugiam dos grandes coronéis, né, da perseguição desses coronéis e do desemprego que tinha no sertão. Essa população de Canudos, ela também tinha negociantes, além dos sertanejos pobres. Tinham também enfermeiros, soldados, artesãos, professores, entre outras pessoas, tá? Eles cultivavam também alimentos, eles tinham autonomia religiosa, porque eles seguiam principalmente o que o Antônio lia e ensinava sobre a Bíblia para eles, tá? Durante esse período, a população do Arraial de Canudos, eles decidiram não pagar os novos impostos ao governo, e isso foi visto como uma ameaça pela República, e daí o governo, ele mandou várias expedições militares para Canudos. E a partir disso se deu, né, esse conflito entre a população de Canudos e o governo, né? Porque quando ele iniciou esse combate, né, a essa população, eles viam a população de Canudos como pessoas fanáticas, como pessoas que eram uma ameaça para o governo em si. E nesse momento, os sertanejos que estavam, né, em Canudos passaram a gritar vivas a Bom Jesus e a Antônio Conselheiro. E depois disso, do Vivas, né, dos sertanejos, eles começaram a atacar os inimigos que foram mandados pelo governo. Eles utilizaram armas de fogo, facas, facões, e disso levou-se a vitórias, né? Os sertanejos eles venceram as 3 primeiras expedições
E a técnica que eles tiveram foi as emboscadas, né? Essas emboscadas eram a forma deles se esconderem e quando viesse o inimigo, as expedições eles atacavam. Então, a partir das emboscadas, eles venceram as 3 primeiras expedições. A partir daí, o então presidente da República da época, que era o Prudente Moraes, enviou a Canudos uma expedição com mais de 6.000 soldados. E esses 6.000 soldados levaram consigo dinamites, balas de canhão, e no sentido mesmo de destruir e acabar com Canudos, tá? Foi em 5 de outubro de 1897 que o arraial ele foi incendiado e a população ela também foi queimada e nesse sentido eles foram massacrados, né? Então muita gente morreu nesse período. E o Antônio Conselheiro ele foi pego e o seu corpo ele chegou a ser decapitado. Foi assim que se deu a Guerra de Canudos. Outro movimento da época, né, e outra rebelião foi na região do Contestado, que era um território entre os estados de Santa Catarina e o Paraná. Nesse território existia uma área que era contestada, que era disputada pelos 2 estados. E aí aconteceu nesta região um movimento dos sertanejos que eram pobres e religiosos. Isso se deu mais ou menos no início do século XX. Era um momento que existia uma grande tensão, né? Um clima muito forte de tensão. Os coronéis eles estavam expandindo com suas fazendas de gado, tomando as terras indígenas e dos poceiros, né, à força. Mas enfim, o que eram esses poceiros? Estes poceiros, eles eram os chamados pequenos proprietários das terras que eles tomaram posse, mas que ainda eles não tinham ainda o poder ou a posse sobre estas, né? Então, os coronéis acabavam tomando posse das terras indígenas e destes pequenos proprietários de terras. Em 1906, durante o governo de Afonso Pena, a tensão ela ficou maior, né? Aumentou ainda mais, pois o presidente ele acabou contratando uma empresa dos Estados Unidos e era uma empresa que veio para a construção de estrada de ferro entre São Paulo até o Rio Grande do Sul. Em 1911, a mesma empresa criou outra, que era a Lombé, que tinha como objetivo justamente colonizar a região com famílias vindas do território europeu, né, do continente europeu. Na verdade, ao invés dessa empresa querer colonizar, eles, na verdade, queriam explorar o pinho e a embuia da floresta nativa. E a partir disso, né, eles colocaram capangas para expulsar os sertanejos da área, instalando em Santa Catarina o maior complexo de madeira da América do Sul no período. E os sertanejos que foram expulsos desse território, né, eles passaram a seguir também um beato José Maria, né? Bem parecido com a situação de Canudos, né? Que Canudos, os sertanejos passaram a seguir também um líder religioso. Aqui, quando teve essa expulsão, na região do Contestado, esses sertanejos expulsos passaram a seguir o beato José Maria. E daí ergueram, né, em território, povoados na área de Santa Catarina, que era pretendida pelo Paraná. E a partir dessa construção e de seguir esse líder, eles foram vistos como fanáticos e inimigos da República, assim como foi em Canudos, né? E daí o governo do Paraná enviou forças militares para a região do Contestado. A partir disso se deu um embate, né, uma luta entre os moradores e os militares, e aí o monge José Maria morreu. E a partir disso daí, os seus seguidores acreditavam que o monge ele poderia retornar à terra, né? Então foi nesse momento que eles passaram a valer da lei da coroa do céu. E partindo dessa percepção, dessa crença que eles tinham que o monge retornaria à terra para valer a lei da coroa do céu, o movimento ele ganhou mais seguidores e várias pessoas foram em busca das chamadas Vilas Santas, que eram justamente o nome dos povoados. E diante disso, se teve confrontos em que os sertanejos conseguiram incendiar a empresa dos Estados Unidos e o presidente da época, que era o Hermes da Fonseca, enviou cerca de 6.000 soldados com canhões, metralhadoras e com aviões, tá? Que eles tinham esse suporte, né?
para poder metralhar e soltar, né, fogo mesmo na população. E em nome da República, né, que eles tinham essa visão no período, né, os que foram enviados, soldados, eles se levaram em nome da República e do progresso do país. E aí os povoados eles foram destruídos, os habitantes fuzilados e queimados, tá? E após o fim da região, né, após o conflito na região do Contestado, foi que em 1916 que os governantes de Santa Catarina e do Paraná fecharam, enfim, um acordo e deu aí, né, limites no território entre os dois estados. Outro movimento social e cultural do período foi a chamada Belle Époque, né? Não sei nem se fala assim, mas se entender o contexto é fundamental, porque ela também gerou outro conflito no nosso país, né? Essa percepção que as pessoas tinham. No caso, na passagem do século XIX para o século XX, várias cidades da Europa, estavam, né, estavam modernizadas, principalmente Paris na França, né, que é bem conhecida, vocês sabem. Em 1879 existia a modernização, até no sentido de equipamentos tecnológicos, né, que surgiram num período. Em 1895 teve, por exemplo, a invenção de aparelhos de raio-x, entre outras coisas que tiveram no decorrer do tempo. Foi nesse período que teve um grande crescimento e uma grande modernização na cidade, né, de Paris. E aí esse termo Belle Époque, que significa um termo francês, que para a nossa tradução é a Bela Época, tá? Em 1889, Paris tinha recém-construído a Torre Eiffel, né, que é uma torre bem conhecida atualmente. Quando se fala em Paris, se lembra logo da Torre Eiffel. E durante o período, né, da construção, ela se tornou o cartão postal da Europa, né? Então, se tornou referência naquele momento. E aí, Paris era justamente o lugar da ciência e das artes. E outras cidades precisavam imitar essa cidade, né? Precisavam acompanhar esse crescimento, né, de Paris. E nisso, os cientistas, os médicos e os pesquisadores queriam modernizações também no nosso país, no Brasil. E aí a civilização europeia, elas deveriam, na verdade, na percepção deles, vir para o Brasil para justamente promover reformas urbanas estilo a de Paris. E aí nós vamos ver como se deu o processo, né, da modernização na cidade do Rio. No ano de 1902, o então presidente da República, ele decidiu modernizar e higienizar o estado do Rio de Janeiro. Era um projeto parisiense, né, que deveria ser cumprido. Na verdade, foi uma coisa imposta de cima para baixo. E aí a primeira coisa a se pensar foi na construção de uma avenida principal, né, de uma avenida central, que era justamente na parte do centro do Rio. Nisso, eles demoliram casas e casebres de pessoas, né, da população mais humilde que existia naquele território. E, a partir de gritos de bota abaixo, né, os funcionários da prefeitura demoliram vários quarteirões e desabrigou cerca de 14 mil habitantes. No ano de 1904, então a Avenida Central, que hoje é Rio Branco, ela foi inaugurada. E os habitantes que foram expulsos passaram a viver em periferias, né? A partir desse momento se construiu lugares, espaços, né, de moradia bem precários para a população do Rio. E esses barracos, eram os barracos de tábuas, né? Nesse momento foi também um período que se tinha no mundo, né, combate a doenças, e aí no governo se deu a nomeação do Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista. Ele foi nomeado justamente para ser o responsável pelo governo para combater a várias crises sanitárias, né, a várias contaminações que se estavam tendo por parte de algumas doenças como a febre amarela, a varíola e a peste bubônica, que estavam matando milhares de pessoas pelo mundo e também na cidade do Rio. Foi em 1904 que se teve um projeto de lei
onde deveria tornar a vacina da varíola obrigatória, e nisso ficou bem dividida a sociedade carioca, né? Então é bem parecido com o que está acontecendo nos nossos tempos atuais, né? Quando se deu esse estabelecimento da vacina da Covid-19, também nós vimos um país dividido em opiniões. Mas aí nós vamos aos fatos da época, quando se teve esse projeto de lei para a obrigatoriedade da vacina da varíola, tá? Primeiro, os argumentos a favor eram que a varíola estava matando mais de 4.000 pessoas por ano, né, no Rio de Janeiro, e a vacina ela tinha se tornado obrigatória na Europa, e com isso também foi um sucesso no combate à doença. Quais eram os argumentos contra? As pessoas viam que deveriam ter o direito de escolha, né? Elas poderiam, ao invés de serem obrigadas a tomar a vacina, elas poderiam escolher se queriam ser vacinadas ou não. E também elas não tinham confiança nos funcionários da prefeitura, né, nos soros que eram aplicados, e nisso também tinha um receio de que os policiais precisavam usar a força para que as pessoas aceitassem a dose da vacina, né. Foi nesse momento, né, de a sociedade estar dividida entre a favor e contra, que o Oswaldo Cruz, ele conseguiu convencer o Congresso na época a tornar a vacina obrigatória. E então, em 1904, né, esta lei da vacina obrigatória autorizava os funcionários da saúde a vacinar todos os brasileiros com idades a partir de 6 meses. E quem não queria tomar era ameaçado com multas e também serem demitidos dos seus trabalhos. E daí, num contexto meio turbulento, demolições que aconteceram no centro do Rio, né, as pessoas que saíram em busca de melhores condições, o custo de vida muito alto, a obrigatoriedade da vacina em si acabou levando a grande revolta popular na cidade do Rio, e se deu, né, essa revolta conhecida como a Revolta da Vacina. De 10 de novembro a 16 de novembro de 1904, apenas numa semana, ocorreram vários conflitos nas ruas da cidade do Rio, e as pessoas armadas de pau, de pedras e pedaços de ferro passaram a enfrentar os policiais nas ruas, incendiaram bondes, jogaram pedras em lojas, cercaram a sede do governo, que na época era o Palácio do Catete. E o principal objetivo era justamente protestar contra a vacina obrigatória e a força, né, que se tinha por parte dos policiais, a violência que os policiais estavam tendo nisso. E aí o governo, ele mandou bombardear os bairros operários, ele suspendeu a lei obrigatória logo depois, e com a revolta desarticulada, eles pegaram os principais líderes que foram enviados para o território do Acre, né, dentro de porões de um navio. E assim se deu o fim, né, desse conflito, né, dessa revolta. Algumas curiosidades. O uso da vacina contra a varíola só foi declarado obrigatório em 1837 para as crianças, em 1846 para os adultos. E isso foi no início muito complicado, porque era uma coisa que era obrigatória, mas na prática não acontecia, né? Então, não foi uma coisa cumprida, né, de obrigatoriedade mesmo. É uma coisa bem parecida que nós vivenciamos hoje, né? É uma coisa obrigatória, mas a escala no período industrial da vacina no Rio, ela só começou realmente a ser feita um pouco depois, em 1884. E em junho de 1904 foi quando Oswaldo Cruz ele motivou, né, o governo da época para restaurar a obrigatoriedade da vacina no território brasileiro, né, em todo o território brasileiro. E depois disso vieram justamente essa revolta da vacina através de outros fatores também que foram primordiais para ter essa revolta popular. E também nós vamos conhecer uma luta, né, desse período, na Primeira República, do movimento operário, que se deu no início do século XX. Era um ambiente que tinha condições insalubres, né? As fábricas eram muito precárias no sentido de dar conforto aos trabalhadores, né? Os trabalhadores, eles
acabavam trabalhando em ambientes mal iluminados, né? Com condições bem insalubres mesmo. Eles tinham que trabalhar de 14 a 16 horas por dia. Eles não tinham aumento salarial, eles não tinham direito a férias e nem se aposentavam. E nesse período, a maioria dos operários no Brasil, nas principais cidades do Rio e de São Paulo, eram justamente estrangeiros, né? Era formada pelos imigrantes espanhóis, portugueses e italianos. E nisso, por você ter uma grande maioria de operários imigrantes, também se tinha num contexto de indústria ideologias presentes, como o socialismo, como o anarquismo. Quando se fala no socialismo, se diz que é uma ideia, né? É um ideal que se leva a uma sociedade igualitária e sem essa divisão de classes sociais. E no caso do anarquismo, eles já tinham mais um ideal voltado à destruição do Estado. Aí, nesse momento, se deu os anarquistas, né, que desenvolveram jornais operários, né, que conseguiam chegar a uma grande porcentagem de trabalhadores. Entre estes jornais citava o Libertário e o Terra Livre, que foi nos anos de 1904 e 1905, e contava com a liderança nesse meio do movimento anarquistas como o Edgar, o Everardo e o José Oiticica. E a partir dessa liderança anarquista, né, desse chegar ao povo através do meio jornalístico, eles conseguiram uma grande greve revolucionária. E a primeira pauta dessa luta era justamente a redução da carga horária, né, a redução da jornada de trabalho. Eles queriam redução para 8 horas. Em 1906, eles tiveram o primeiro Congresso Operário, onde a principal pauta era a luta pela jornada de 8 horas e as mulheres serem inseridas também no trabalho feminino. Em 1º de maio de 1907, eles passaram a lutar por estas causas. E nesse mesmo ano, em 1907, o Congresso Nacional aprovou uma lei que determinava a expulsão dos imigrantes, que era a grande maioria dos operários, nas cidades, né, nas principais capitais como Rio e São Paulo. E esses imigrantes, né, eles foram expulsos do nosso país, foram centenas de operários estrangeiros expulsos, e essa lei ela ficou conhecida como a Lei Adolfo Gordo. Foi nesse momento que as lutas da causa operária ficaram mais intensas, e no ano de 1917 se teve uma greve, né, inicialmente formada pelos operários de São Paulo, que eles fizeram e revolucionaram no sentido de realizar a maior greve da Primeira República, onde as fábricas das regiões da Mooca e da Ipiranga foram paralisadas, logo depois outras também. Dentre essas paralisações, essas manifestações, se teve um grande estopim, que foi durante as manifestações da fábrica do Grupo Matarazzo, que a polícia acabou abrindo fogo contra a multidão e acabou baleando um anarquista conhecido como José Martinez, que veio a falecer no dia seguinte, e isso se deu o principal início dessa greve assim ser mais forte. Foi por causa disso, né, da morte do José Martinez, que se iniciou uma greve geral em São Paulo, onde as pessoas exigiam jornada de 8 horas, abolição do trabalho noturno, pagamento pontual e entre outras coisas. O movimento ele passou de São Paulo para outras cidades e estados, e em São Paulo se teve, né, depois de muitas lutas, teve um acordo de aumento por parte dos empregadores, né, onde eles davam 20% para os seus funcionários. E aí se acalmou, né, os funcionários voltaram a trabalhar e passaram a serem perseguidos, serem demitidos. Né? Então, muitas pessoas foram demitidas por ser líderes desse movimento. Nos anos anteriores, a greve surgiu em 1922, o Partido Comunista do Brasil, o PCB, que eles eram favoráveis à participação das eleições e eles queriam justamente que as pessoas, elas, através do voto, passassem, né, a melhorar e transformar a sociedade. Depois, né, dessa questão do movimento social, operário, nós também temos, nesse período da Primeira República,
um movimento cultural que é conhecido como modernismo, que ele teve início na Semana da Arte Moderna, em 1922, e esses momentos do modernismo tinham justamente como objetivo atualizar e modernizar culturalmente o nosso país, né? Então era uma questão de trazer mesmo o que o mundo já estava culturalmente desenvolvido, eles também queriam trazer nesse sentido para o nosso país. E é isso, galera. Muitas informações, né, sobre alguns movimentos, algumas contestações desse período da Primeira República, mas é bem importante vocês conhecerem. Então, até a próxima aula.